Voltamos e daqui a pouco, 4h30, tem Vitória e São Paulo na tela da Globo. E você sabe que a torcida do São Paulo estava querendo ver mais da molecada de Cotia, da base nos jogos. A gente preparou uma reportagem. A gente está fazendo uma reportagem sobre a base do São Paulo. Tem 5 imagens aqui e eu quero que vocês me falem quem é esse jogador. Ixi, não sei. Cara, eu tô ruim de base do São Paulo, hein? Também o técnico não põe pra jogar, como é que eu vou saber? Aí fica complicado. Da atual geração, 11 já estiveram em pelo menos um jogo do profissional. Mas Roger só aproveitou 4 deles até aqui. Mike, Pedro Ferreira, TT e Nicolas foram os únicos a entrarem em campo. É importante, né, a gente dar as oportunidades, mesmo que sejam poucos minutos, para sentir o campo, sentir a atmosfera. A tendência é que a maratona de jogos que o clube enfrenta mude este cenário. Até a pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo disputará 15 partidas em 50 dias. Vai precisar de todo mundo, nosso grupo é grande. É um grupo que tem uma mescla de jogadores experientes, jogadores jovens experimentados e jogadores jovens com pouca experiência. A partir desse momento a gente vai de fato, né, ter a confirmação que os jogadores estão prontos ou precisam ainda de mais período de evolução. Com a vice-liderança do Brasileirão, o técnico deve manter os mais experientes no torneio. As outras competições, portanto, passam a ser a principal chance de os garotos mostrarem que merecem mais espaço. Tem muitos jogadores que a gente vai podendo dar experiência em minutagem para que eles amadureçam mais rápido. Eu digo que é a mesma coisa que tu embrulhar uma fruta ali num papel para que ele amadureça mais rápido e a gente possa utilizar com mais frequência. Isso é o Journey, uma coisa... Não é o Journey, não? Não. Osório? Boa, Osório, parabéns, vamos lá. Esse é o Mike, esse aqui é o Pedro Ferreira. Esse aqui... Nossa, esse aqui eu não lembro se é o TT. Boa, tá bem demais. E esse aqui é o Nicolas, né? Não? Que isso, não, salva de palmas. Cara, você acertou todos. Valeu. Que isso, hein? O Pedro deve ser olheiro do São Paulo. Quem tá lá em Salvador também de olho em tudo é o Léo Lepre para falar desse jogo. Roger levou os meninos? Conta pra gente, seja bem-vindo. Fala, Jodar, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Levou, eles estão aqui, mas não devem começar jogando. Inclusive, o Osório também está aqui, ele vai pro seu segundo jogo, já relacionado como jogador do São Paulo, do time profissional. E também o garoto Luca, que retornou das seleções de base, mas está um pouco sentido ali, uma lesãozinha ali no músculo, então também vai começar no banco. O Roger tem muitos problemas, né? Além daqueles 2 desfalques, do Arboleda, do Lucas, que a gente já sabe, outros 5 jogadores são baixa para hoje, por isso o time daqui é meio mexido. Ele vem com o Rafael no gol, na lateral direita volta Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói na lateral esquerda, o Enzo Dias no meio de campo, aquele tripé que a gente já conhece. Então ele vai ali com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, com o Cauli, aberto na ponta direita, o Arthur, aberto na ponta esquerda, o Ferreirinha no comando do ataque, o André Silva. São Paulo que só perdeu um jogo fora de casa, já dar a expectativa do torcedor são paulino é hoje pontuar aqui no Barradão. Opa, boa sorte então pro São Paulo. Acho que a gente ainda tem um tempinho. Agradecer aqui o Léo e passar pela nossa agenda. E né? Afinal de contas, hora de falar. Jogo no Barradão. Vitória e São Paulo se enfrentam, nesta rodada, lá em Salvador. Agora o time paulista, ele busca se manter o quê? Lá no alto da tabela, enquanto o Vitória, gente, está tentando se afastar da zona de rebaixamento. Vamos embora para a matéria. Vitória e São Paulo abrem a 11ª rodada do Brasileiro neste sábado, às 4h30 da tarde. As duas equipes vivem situações diferentes na tabela. Enquanto o rubro-negro baiano ocupa a 14ª posição com 11 pontos e um jogo a menos, o tricolor paulista é o vice-líder com 20. Os dois times entraram em campo no meio de semana e venceram. O São Paulo aplicou 1-0 no Boston River fora de casa na estreia da Sul-Americana com um belo gol de Bobadilha. Foi a 7ª partida e 4º triunfo do clube sob o comando do recém-chegado Roger Machado, que poupou titulares de olho no Leão da Barra. E esse jogo numa competição internacional tem que motivar aqueles que estão procurando espaço, né? Isso eu vi hoje, né? Agora, para sábado a gente descansa, a prioridade, né, vai ser fazer ajustes, pequenos ajustes, né, e montar a estratégia para o jogo de sábado fora de casa, que é muito importante. Se no gramado a sequência é positiva, 3 jogos invicto e com 2 triunfos seguidos, fora dele a novela Arboleda tem agitado os bastidores são paulinos.
o clube estuda a rescisão contratual com o zagueiro que deixou o Brasil sem comunicar. Do outro lado, Vitória vem de goleada por 4-1 sobre a Juazeirense pela primeira fase da Copa do Nordeste. O recém-contratado René, Mateuzinho, Lucas Silva e o ex-tricolor paulista Eric, destaque do confronto, marcaram para o rubro-negro. Diferente do adversário deste sábado, Jair Ventura colocou em campo o time titular, em meio a uma onda de lesões. O Leão tem ao menos 7 jogadores no DM, também perdeu o polivalente Edenilson, que vai cumprir suspensão após ser expulso contra a Chape. Contra a Juazeirense, o goleiro Lucas Arcanjo foi preservado na volta do intervalo, após sentir um incômodo na torácica. É um jogo muito mais pesado, um adversário vice-líder da competição da Série A, e a gente já estava quebrando a cabeça ali, mas é aquilo que eu falo, não é que eu não posso falar para vocês, eu não posso falar para o Roger como a gente vem, mas a gente vai ter que se reinventar diante de tantas perdas, principalmente essa situação do Edenilson, mas vamos torcer aí para que a gente tenha o retorno de Natan, que a gente tenha o retorno de Kaiser. Na última vez em que Vitória e São Paulo se enfrentaram no Barradão, melhor para os rubro-negros. Pela última rodada do Brasileirão, o Leão venceu o tricolor por 1-0 e se safou do rebaixamento. Se repetir o feito, Vitória pode voltar à primeira página da tabela. Para o São Paulo, o objetivo é escrever um roteiro diferente e reduzir a distância de 5 pontos para o líder Palmeiras. Bom, agora já aqui comigo no estúdio pra gente aumentar o nosso leque, esses comentários, essa resenha boa, que eu gosto demais. É sempre muito bom ter você aqui, Nivaldo Decilo, com a gente. Já abri uma caixinha de perguntas. Se quiser mandar a mensagem aqui pro Silo, pode só não mandar pode ser a pergunta que você fez fora do ar, mas tudo bem, vamos lá. Silinho, bom dia para você. Vamos falar a respeito desse jogo, São Paulo jogando fora de casa e um jogo muito importante para o São Paulo para se manter realmente lá em cima na tabela, com um Roger que agora está equilibrado. O que você acha que o técnico pode aprontar, sendo que tem peças importantes fora desse elenco, né? Você estava comentando agora há pouco, né, essa história de treinador. Bom dia para você também que está nos acompanhando. É sempre a cada 90 minutos, né? O futuro do treinador é a cada 90 minutos. Mas está fazendo agora um bom trabalho, com um pouco mais de tempo, né? Vai ser um duelo interessante. O Vitória ganhou 3 jogos só no Campeonato Brasileiro. E os 3 foram em casa. Esse é o ponto positivo para o Vitória. O Vitória tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, o pior do Corinthians. Está empatado com o Internacional, apenas 8 gols marcados. E o São Paulo tem a melhor defesa. Então já vai ser um ingrediente pesado para o time do Jair Ventura. Mas, independentemente disso, o São Paulo tem muitos desfalques. Enquanto tem a volta do Kaiser pro time baiano, ele que foi poupado na Copa do Nordeste, o São Paulo tem muitos desfalques por lesão. Pablo Maia, que teve lá um acidente no último treinamento, o Sabino com questão muscular, o Bobadilha, que também teve um problema no pé, que foi muito importante na vitória do São Paulo na estreia na Sul-Americana, Luciano Caleri, ou seja, são muitas peças que podem fazer falta para esse esquema de jogo do técnico Roger Machado. Agora, ele está apostando muito, e deve ser assim de novo hoje, com aqueles 2 baixinhos, muito rápidos, né? O Ferreirinha, que desencantou pela primeira vez na carreira, fez 3 gols, foi na vitória até surpreendente contra o Cruzeiro por 4-1, e o Arthur, que foi o cara que veio em função de uma ligação do chefe, né? Você já pensou? O chefe te liga e fala, pô, tô querendo contar com você. Vem pra cá. E ele, uma contratação recente do São Paulo, já como titular em várias partidas, então tá apostando o Roger Machado nesse esquema dele, com 2 pontas abertos. Não vai ter o Caleri, como a gente falou. O André Silva, que ainda não tá naquele ritmo, deve ser o atacante, mas ele também tem os meninos da base que ele pode apostar. Não sei se ele vai largar com os meninos no começo do jogo, mas ele deve pelo menos ter como opção no banco de reservas. Entrou o TT outro dia também, entrou muito bem. Tem o Pedro Ferreira, que é um jogador de meio que pode também aparecer. Ou seja, tem algumas opções, mas o São Paulo agora vai ter que mostrar que tem elenco, porque agora são mais de uma competição, né? São 2 competições, daqui a pouco começa também a Copa do Brasil, e o São Paulo, com esses desfalques, vai ter que mostrar, será que dá para se manter na parte alta do Campeonato Brasileiro e brigar na Sul-Americana, que só classifica o primeiro do grupo?
Então, o São Paulo está pensando nisso e na terça-feira já tem um jogo importante contra o O'Higgins, né? E valendo a liderança isolada do grupo. O O'Higgins venceu na estreia, o São Paulo também venceu. O O'Higgins hoje, como venceu o primeiro jogo por 2-0, o São Paulo apenas por 1, e ele está na liderança. Então, o São Paulo precisa de a vitória em casa e com esse cobertor meio curto aí, tem que conseguir o resultado e não deixar o Palmeiras também, que tem o clássico daqui a pouco, porque já são 5 pontos de diferença. Então tem que brigar na parte alta. Agora, o torcedor São Paulino não esperava isso, né, no começo. Até o Crespo saiu porque falou, olha, a nossa conta são 45 pontos para não fugir da zona do rebaixamento. A história está se mostrando diferente, pelo menos por enquanto. Bom, você tocou ali no ponto muito importante sobre esses desfalques do São Paulo. Agora tem um cara que a gente tem certeza que não vai estar lá. E não vai estar mais no São Paulo, na verdade, né? Um cara que foi pilar, gente, da defesa do São Paulo, 7 anos no clube, sumiu, apareceu e não voltará mais. A gente está falando do Arboleda. Queria que você desse só a sua opinião rapidamente para a gente fechar esse assunto do São Paulo a respeito, inclusive o São Paulo agora buscando uma indenização financeira, né? Com esse descaso. É difícil uma explicação, né? Só o próprio Arboleda pode dizer o que aconteceu. Tem muitas teorias aí, a questão de que ele estaria devendo para a agiota, teria sido ameaçado ou não. O fato é que ele deu as costas para um clube que o recebeu tão bem e que ele teve uma parcela importante nesses últimos 7 anos. Tem essa contagem regressiva de 10 dias, o São Paulo deve entrar na FIFA para essa rescisão unilateral. Vamos ver o que acontece aí nessa sequência. Vamos torcer por um desfecho satisfatório, tanto para o São Paulo quanto para o Arboleda. Bora para o nosso próximo jogo, então. Vamos falar sobre o